sobre Atos capítulo 1, a partir do verso 6 nós leremos, dos versos 6 ao 11. Atos capítulo 1, a partir do verso 6. Assim diz a santa palavra de Deus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Vamos orar a Deus, pedir a sua iluminação e a sua misericórdia. Senhor nosso Deus, nós temos falado contigo através dos nossos cânticos, das nossas orações, das nossas ofertas. Pedimos a Ti, neste momento, que fale conosco, que a minha incapacidade não atrapalhe a ministração da Tua palavra. Senhor, é o Teu rebanho, são as Tuas ovelhas. Olha para nós, segundo a grandeza da Tua misericórdia, e ajuda-nos nessa manhã a sermos cada vez mais conformados à imagem do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja, nós acabamos de ler o último discurso que o nosso Senhor Jesus faz antes de ascender aos céus. E nesse discurso ele dá então algumas ordens e faz também algumas promessas aos seus discípulos. Entre as ordens está o foco da nossa meditação de hoje. Quando o Espírito descesse sobre eles, deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas algo acontece com essa ordem. E hoje nós vamos meditar sobre ela, vamos refletir sobre ela. Nós veremos o quão fácil nós cristãos caímos num comodismo, numa zona de conforto e outros males que vêm junto com isso. E nem mesmo aqueles primeiros cristãos escaparam disso. Foi necessário Deus enviar uma grande perseguição para fazê-los cumprir suas ordens. Nós sabemos que num sermão Deus fala e nós devemos responder. E a minha oração é que apenas a palavra de Deus saia da minha boca e que vocês possam responder com um sincero amém no final. Então, para iniciarmos, eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Você pode me dizer quando o Evangelho chegou até você? Por meio de quem? Faça agora um exercício de memória, lembre. Agora, responda para mim, você tem noção do tamanho do tesouro que recebeu? Veja, algo que lhe comunica que uma dívida impagável foi paga por você, se você crer, é claro. Agora pense o seguinte, e se nunca ninguém tivesse lhe falado, lhe comunicado o Evangelho? Seria terrível, não seria? É o que o apóstolo Paulo pergunta. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Todos nós somos devedores destes primeiros cristãos que, cheios do fogo do Espírito, incendiaram o mundo com o Evangelho, como também de toda a linha genealógica missionária que proporcionou que hoje nós tivéssemos o Evangelho armazenado em nós. Creio que vocês já perceberam onde eu quero chegar. E uma frase resume o sermão de hoje. Deus teve um único filho e fez dele um missionário, disse o missionário David Livingstone.
David Livingstone, as crianças vão gostar de saber disso, ele foi até mordido por um leão na África. Então, meu primeiro ponto é, por que Jesus pediu para eles aguardarem em Jerusalém? Vamos entender todo o contexto desse texto. Lá no verso 4, Jesus faz esse pedido a eles. E a primeira razão que eu cito para Jesus ter pedido para os discípulos permanecerem em Jerusalém é que onde ele morreu e ressuscitou é onde a profecia de Isaías capítulo 2, verso 3 se cumpre. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Jesus pede para os seus discípulos permanecerem no local onde o seu sangue foi derramado e onde estavam seus maiores inimigos. Muito provavelmente os discípulos não teriam a inclinação de permanecer em Jerusalém e por si próprios pregar para aquelas pessoas em Jerusalém. Mas era dali, de Jerusalém, onde a morte foi derrotada, que a vida surgiria primeiramente. É onde o sangue do Redentor verteu que a primeira igreja surgiria. A gente sempre ouve falar que o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Em segundo lugar, Jesus pede para eles aguardarem em Jerusalém porque eles receberiam o poder. Eles deveriam, primeiramente, receber o poder do Espírito. Lá no verso 8, Jesus diz isso. A pregação do Evangelho, ela só seria eficaz pelo poder do Espírito. Era pelo seu poder que os milagres que confirmariam a autoridade dos apóstolos seriam feitas. Seria o Espírito que colocaria as palavras na boca deles diante das autoridades. Seria pelo poder do Espírito que enfrentariam toda oposição e perseguição que os afligiriam. Veja, era algo como se Jesus estivesse dizendo assim, aquilo que vocês farão, vocês só podem fazer por meios sobrenaturais. Vocês não têm capacidade de fazer sozinhos, pois aquilo que cairá sobre vocês, toda angústia, toda dor, todo sofrimento, vocês não podem suportar sem mim. Jesus também diz assim, eu sou o Senhor dessa igreja. Eu vou garantir a eficácia dessa obra. É o Espírito Santo que vai garantir o avanço do reino de Deus através da igreja. Em terceiro lugar, Jesus pede para eles permanecerem em Jerusalém, porque a aliança da redenção, que nós conhecemos bem como o pastor Paulo Brasil, ela entra em seu último estágio. Como assim? Vejam, quando a Trindade faz o pacto da redenção, a salvação do homem fica dividida entre as pessoas da Trindade. Deus Pai determina, decreta a salvação, Deus Filho executa a salvação e Deus Espírito Santo aplica a salvação. Não é assim? Isso não significa que o Espírito Santo não estava atuando sobre os homens do Antigo Testamento. Sempre quem convenceu o homem do pecado, da justiça, do juízo, impeliu os homens, empurrou os homens na direção correta, sempre foi o Espírito Santo. Em Atos 2, Pedro explicando sobre a profecia de Joel, na qual foi prometido que Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Lembram dessa profecia? Pedro diz, quando ela se concretiza com eles, que essa descida do Espírito, ela está o quê? Ela está inaugurando os últimos dias. Agora, há uma plenitude do Espírito Santo que nunca houve antes. Então, entenderam por que Jesus pediu para eles permanecerem em Jerusalém? Espero que sim. E eles, então, recebem o poder. Aquela condição que Jesus diz, fiquem até Jerusalém e depois serão minhas testemunhas. Eles recebem o poder. Mas eles ficam lá. Eles não levam adiante a ordem do Senhor. Em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre aquelas 120 pessoas. Algo que impressiona todos que veem o que está acontecendo. Pedro, que anteriormente negou Cristo diante de uma criada, agora faz um poderoso discurso, acusando diretamente os judeus de terem matado o Messias. A profecia se cumpre. Os últimos dias começam e o reino de Cristo Jesus começa a avançar através da igreja. A ordem de Cristo
é que o Evangelho fosse então pregado desde Jerusalém, Judéia, até a Samaria e, enfim, aos confins do mundo. Tranquilo, né? Qualquer um entenderia essa ordem. Creio que é uma ordem fácil de entender. Alguns iriam para outras partes da Judéia, que era o Estado romano. Alguns atravessariam fronteiras culturais e religiosas, que era Samaria, e outros ainda iriam até os limites do mundo conhecido naquela época. Mas por que eles ficam? Por que eles permanecem em Jerusalém? Tudo que era necessário como condição para eles terem ficado lá já tinha acontecido. A primeira razão que eu cito pela qual eles ficaram em Jerusalém foi o comodismo. Igreja, o comodismo. Um dos maiores inimigos na nossa vida espiritual. A indolência, a preguiça, a falta de disposição em fazer o que Deus manda. Na igreja de Jerusalém, o Senhor ia acrescentando a cada dia o povo. As coisas estavam indo muito bem. Eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, nas orações, estavam compartilhando os seus bens, de modo que ninguém tinha necessidade de nada. Que mal há nisso? Você pode pensar. E de fato, realmente, não há mal algum nisso. O problema é que a ordem não se limitou às pessoas de Jerusalém, às pessoas que estavam por perto deles. Era muito mais abrangente. Igreja, o quão acomodados eles estavam. Eles estavam sendo abençoados. Preste atenção nisso, eles estavam sendo abençoados, mas podiam ser muito mais se tivessem obedecido em tudo. Igreja, o quão acomodados nós estamos. O quão fundo na zona de conforto nós estamos. Vou fazer algumas perguntas e responda para si mesmo. Há quanto tempo você não progride em piedade? Há quanto tempo você não avança em piedade? Há quanto tempo você não avança em santidade? Há quanto tempo você tolera, você suporta aquele pecadinho de estimação, a qual você acha que é um tanto quanto inofensível, e ele está ali. E ele está ali como uma âncora na sua vida espiritual. Vejam, Jesus diz: eu sou o caminho. Ninguém segue um caminho parado. Nós precisamos progredir, nós precisamos avançar. Os primeiros cristãos foram cegados a uma ordem explícita pelo comodismo. O seu comodismo, o meu comodismo, está nos cegando também. Você acha que faz muito? Você acha que tem muito de Deus? Não. Eu garanto a vocês que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Quanto mais trabalharmos para o avanço do seu reino, maior será a nossa recompensa. O Senhor é a nossa recompensa. Ninguém deveria se satisfazer, se contentar com a sua própria espiritualidade. Estar satisfeito com a sua santidade era algo típico de quem? Dos fariseus. Será que, então, eles esqueceram da ordem de Cristo? Creio que não. Talvez eles pensaram que Deus se esqueceu, que Deus mudou de ideia e preferiu deixar a mensagem do Evangelho apenas em Jerusalém. Mas isso não seria tolice? E o que diremos de nós, então? O que diremos de nós que fazemos tão pouco pelo avanço do reino de Deus? O que diriam de mim se em toda a minha vida eu jamais tivesse me preocupado com o avanço do reino de Deus? Você já se preocupou com isso? Talvez você já desejou que seu filho fosse um grande médico, um grande advogado, um bom engenheiro, mas pela sua cabeça
nem passa formar um grande missionário. Igreja, nós somos um povo que deixa de ir à igreja por causa de um vírus. Nós somos um povo que coloca o nosso próprio bem-estar acima do nosso relacionamento com Cristo. E isso é terrível. Não pode haver esse comodismo na nossa vida cristã. Essa zona de conforto que nos rouba e priva de tantas bênçãos do Senhor. É necessário aquela violência santa que o pastor Alberto pregou recentemente. O reino de Deus é tomado à força. Você está amarrado, você está aprisionado. Como é que você vai sair disso? É com delicadeza, é com suavidade? Não. É nesse sentido, o reino de Deus é tomado à força. O quão confortável você está no seu cristianismo. Se houver qualquer tipo de conforto, eu clamo para que hoje você se arrependa, para que hoje você mude e não se sinta confortável do jeito que está. Enquanto estivermos aqui nessa terra, presos a este corpo corrupto, a essa mente corrupta, nós não podemos ficar confortáveis. A vida cristã é uma vida diária de mudança, de busca, para cada vez mais nos parecermos com o nosso Senhor Jesus. A sua velha natureza, ela só está esperando um momento para tomar as rédeas do seu coração, para assumir o controle do seu coração. E, enfim, responda para si mesmo: o que Deus pode pedir de você? O que Deus pode pedir de você? A segunda razão pela qual eles permaneceram em Jerusalém, a segunda razão que eu cito para eles terem segurado a palavra de Deus, terem retido a palavra de Deus, é o nacionalismo. Os judeus, eles se achavam superiores. Os judeus tinham ciúmes de outras nações. Eles eram os filhos de Abraão, eles se orgulhavam de dizer isso. Por isso Jesus os humilha, dizendo que até mesmo dessas pedras, Deus levanta filhos a Abraão. A promessa era que todas as famílias da terra fossem abençoadas através do descendente de Abraão. Mas os judeus olhavam para os gentios são aqueles povos que não são judeus, como impuros. Uma das acusações feitas a Paulo era de que ele inseriu um gentil no templo. Somente os judeus eram dignos de cultuar a Deus. Em Gálatas nós lemos como Paulo repreendeu Pedro por sentir vergonha de comer com os cristãos de Antioquia. E agora eu pergunto a você: existe algum tipo de pessoa, algum grupo de pessoa que você não considera digno de servir a Deus? Existe algum grupo de pessoas que você não quer que se converta? Existe algum tipo de pessoa a qual você está negando o Evangelho de Deus? Você tem pregado a todos? Ou melhor, você tem pregado a alguém? Veja, Jeremias, o autor de Lamentações, recebeu ordens de Deus para pregar para um povo que ele sabia que não iria se arrepender. Deus mesmo o avisou sobre isso. E mesmo assim, ele pregou. Mesmo sabendo que o rei iria lhe perseguir, que ele se tornaria inimigo de todos por falar a verdade, que ele seria lançado num poço para morrer, ele pregou. Ele escreve que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Jeremias viu o terror do cerco. Jerusalém foi cercada pelos seus inimigos. Jeremias viu mães cozinhando a carne dos próprios filhos.
Você já viu algo parecido com isso? Creio que não. E ainda assim, Jeremias pregou. Por outro lado, Jonas recebeu a ordem para pregar para um povo que ele não gostava muito. Um povo que era inimigo da igreja, ou melhor, inimigo de Israel naquela época, os assírios. E o que ele fez? Sabendo que Deus é um Deus misericordioso, Jonas fugiu. Ele fugiu para o outro lado do mar. Jonas era egoísta e autocentrado. Um profeta é alguém que fala a palavra de Deus. Vejam, a palavra é de Deus e não do profeta. Um profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Ele não tem o direito de ficar para ele a palavra. A palavra é de Deus, ele tem que cumprir as ordens. Jonas estava negando a graça que lhe salvou aos outros. Assim como os primeiros cristãos, ao ficarem em Jerusalém apenas. Você tem negado a alguém a graça que lhe salvou? Sabe aquele colega de escola, aquele colega de trabalho muito chato, ou ainda algum membro da sua família que você não gosta? Você já pediu a Deus pela conversão dele? Você já chorou pela alma dele? Tenha certeza que quando você começar a olhar para ele como uma alma perdida, que precisa de salvação, tanto quanto você e eu precisamos, a maneira que você olha para ele vai mudar. Você vai então sentir misericórdia por eles. Você vai então amá-los. Ore a Deus para que seu coração não se endureça e você não consiga olhar para uma pessoa como uma alma perdida, como um pecador. O pecado coloca todos os homens em igualdade. Todos os homens na condição de pecadores. A única distinção, a única diferença é que uns são remidos, lavados pelo sangue de Cristo, e outros não. Mas isso não é motivo de orgulho, isso nos humilha. É tudo por graça. Jonas se importava mais com uma planta do que com as pessoas. Para muitos cristãos hoje, existem certas pessoas que valem menos do que uma planta, que na visão deles não merecem ser salvas. E isso nos leva ao próximo ponto, ao próximo motivo pela qual eles ficaram em Jerusalém. A falta de amor. Falta de amor. Os primeiros cristãos sofreram de falta de amor. Primeiro, de amor a Cristo. E, consequentemente, amor ao próximo. Quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Talvez agora na sua cabeça surja assim a seguinte pergunta: como assim, André? Eu tenho certeza que eles amavam a Cristo e uns aos outros. Está escrito isso. Eu também tenho certeza disso. O que eu quero dizer é o seguinte. Preste atenção. É fácil amar aquele irmão que é muito piedoso hoje. Mas você o amaria 10 anos atrás, quando ele fumava maconha todos os dias? É fácil amar aquela irmã cheia dos frutos do Espírito Santo hoje. Mas você a amaria 15 anos atrás? Perdida no pecado, afundada na lama do pecado? Você a amaria? João 17, verso 20, Jesus, na oração sacerdotal, ora: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai,
como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Schaeffer diz que essa é uma das marcas do cristão. O mundo crerá, não no sentido salvífico. O mundo crerá que o Pai enviou a Cristo ao verem a nossa busca por aqueles cristãos que ainda não ouviram a mensagem. E sabem por que o mundo respeita cada vez menos a igreja? E não se engane, houve um tempo onde ser pastor, ser cristão, era algo que automaticamente trazia respeito e não zombaria. Sabem por que eles respeitam a nós cada vez menos? Porque a unidade que Jesus diz para buscarmos, a unidade que a igreja está buscando não é com Cristo, não é com a igreja universal, mas é com o mundo. Igreja, você tem amado aqueles irmãos que ainda não se converteram? Cristo os amou. Cristo orou por eles. Paulo os amou. Trabalhou por eles. Muitos e muitos cristãos, ao longo da história, amaram eles e trabalharam para alcançá-los. O que você está fazendo para alcançá-los? A doutrina da eleição é maravilhosa. Nós não sabemos quem são os eleitos. Apenas Deus sabe. Por isso, nós devemos amar até aqueles que nos fazem mal. Aqueles que nos fazem mal hoje. Amem os seus inimigos. Amem os seus inimigos. Essa é a ordem que nós tão facilmente temos negligenciado. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão chamados filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Ingratos e maus. Quem são os ingratos e maus? Igreja, o quanto temos perdido de Deus por ignorar suas ordens. Nós não conseguimos saber. Agora eu vou apelar um pouco com vocês. David Brainerd. Todos conhecem David Brainerd? Famoso missionário entre os índios nos Estados Unidos. Ele estava numa tribo onde as orgias e o culto aos demônios eram extremamente comum. Ele tossia sangue e constantemente chegava a dizer que era impossível descrever a dor que ele sentia devido à sua doença. Posteriormente, ele foi diagnosticado com tuberculose. Uma doença que foi agravada por ele ficar muito tempo com o peito no chão frio orando e também pelas longas cavalgadas embaixo da neve. Ainda assim, ele diz: se eu tivesse 1000 vidas, daria todas a Cristo. Em outro lugar, no seu diário, ele escreve: eu me sinto disposto e determinado a gastar minha vida em meio a esses pobres índios, embora eu ainda não tenha qualquer esperança de que vejam sua necessidade de Cristo. Brainerd morreu com 29 anos. E ontem conversava com o Calvin sobre como poucos anos era uma grande vida. Hoje, muitos anos é uma vida miserável. Centenas ou milhares de índios foram alcançados por Deus através dele. E sem contar inúmeros missionários que são estimulados todos os anos ao ler o seu testemunho. Talvez você diga: bom, André, eu acho que eu amaria esses índios lá na América do Norte, que faziam orgias e cultuavam os demônios. Eu acho que eu conseguiria amá-los. Sério?
E o seu vizinho? Você consegue amar o seu vizinho? Você tem paciência para pregar o Evangelho para ele? Ele pelo menos sabe que você é um cristão? Paul Washer foi por 15 anos missionário entre os índios no Peru, a terra do nosso querido Fernando. E ele conta que certa vez foi palestrar sobre missões lá nos Estados Unidos. E no final da palestra chega um jovem muito empolgado, dizendo: "Pô, eu quero ir junto com você para viver no meio dos índios." Paul Washer diz a ele então: ok, muito bem, mas primeiro me responda, quantas vezes você já limpou o banheiro da igreja? Entende o que eu quero dizer? É fácil amar o mundo inteiro. Difícil é amar o próximo. É fácil querer pregar o Evangelho na Etiópia. Difícil é pregar o Evangelho para quem está perto de você. É fácil, entre aspas, morrer por Cristo. Difícil é morrer para si mesmo e viver para Cristo. Richard Verban ficou 14 anos preso em uma prisão comunista. Preso por ser um pastor que não se conformava à ideologia que dominava o país. E vejam, muitos de nós homens suportariam muitas aflições por causa de Cristo. O problema é que a esposa dele também foi presa. E quando mexe com a nossa esposa, automaticamente vira nosso inimigo. Ainda assim ele disse: eu odeio o comunismo, mas eu amo os comunistas. Percebem o tamanho do desafio que temos? Percebem a dificuldade que temos? Mais uma vez, é fácil amar quem nos ama. Mas Cristo Jesus ordenou que a mensagem do Evangelho, a maior forma de expressar o amor, fosse dada a todos. Todos. E o que falar de Elisabeth Elliot? Essa é para as mulheres. Seu marido estava com outros missionários tentando contato com uma tribo extremamente violenta no Equador. Quando foram então assassinados, todos eles, os 5. O caso ficou famoso mundialmente, mas o mais impressionante é que a primeira pessoa a ter um relacionamento com essa tribo foi ela, Elizabeth, a esposa de Jean Elliot. Elizabeth morou por 2 anos com sua filha pequena no meio daqueles índios. Mulheres, vocês pregariam o Evangelho aos assassinos de seu marido? Que Evangelho é esse, que é tão poderoso para perdoar os meus pecados, mas é incapaz de me fazer amar o próximo? Meus irmãos, se você quase se desespera, como eu quase me desespero, ao ver quão longe está disso, não se preocupe. É o Espírito Santo lhe constrangendo. E queira Deus que nossas mentes sejam renovadas para o seu propósito. Queira Deus que o arrependimento seja concedido a nós nessa manhã. Se não, provaremos no nosso próximo ponto, que é a solução de Deus para estes problemas. Eles não queriam pregar a lei de Jerusalém. Ok. Deus envia então a perseguição. Em Atos 8, verso 1, nós lemos: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos. Por onde? Pelas regiões da Judéia e Samaria.
Para onde mesmo que eles deveriam ir pregar o Evangelho? Judéia, Samaria e depois aos confins da terra. E é isso que acontece com a grande perseguição que Deus levanta. Vejam, o Deus que é santo em todos os seus atributos é também soberano em todos os seus propósitos. É Deus que levanta a perseguição para a igreja, para cumprir os seus propósitos. Quando a igreja é dispersada, aqui em Atos 8, alguns ficam em Jerusalém. E algo que precisamos falar é que nem todos são chamados a deixarem seus lares, por exemplo. Nós somos membros uns dos outros. Precisamos dos variados dons que a igreja tem. Um tem o dom de ir até os confins da terra. O outro tem o dom de lutar em oração. Outro tem o dom de dar o suporte financeiro. Nós somos membros uns dos outros. Você que me ouve, você tem um papel. Você tem um dom. Spurgeon, ele diz que um homem que provavelmente vai para o inferno é um homem que não tem nada para fazer. Você sabia que se você perder o dedo mindinho, você perde 50% da força das suas mãos? Você tem um talento. E o Senhor dos talentos vai retornar um dia e lhe pedir conta dos seus talentos. Ele vai lhe cobrar. Ao ordenar que sejam minhas testemunhas, quando Jesus ordena isso, nós temos que lembrar que o termo testemunha vem da palavra mártir, a palavra que origina martírio. O que é um martírio? O que é um mártir? Alguém que está disposto a sustentar um testemunho até a morte. E nós vemos que todos os apóstolos, exceto João, foram mortos, foram martirizados de forma violenta. Cristo ordena nosso testemunho. Não pense, como eu falei antes, apenas em morrer por Cristo num lugar remoto. Pense que você deve morrer hoje para o mundo. Uma testemunha é alguém morta para o mundo e vivo para Cristo. Dizer eu sou testemunha significa dizer eu sou morto para mim mesmo. E não se assuste. Não se assuste com a perseguição que virá. É uma marca na nossa história. Deus sempre nos guardou. Você e eu precisamos estar dispostos a testemunhar, a pregar o Evangelho a todos, sem egoísmo, sem vaidade, sem autocentrismo. E Deus, preste atenção, Deus é misericordioso quando nos aflige com chicotes, com açoites. É uma misericórdia dele. Lá em Levítico, Deus faz algumas advertências ao povo. E ele diz: se vocês me desobedecerem, eu desembainharei a minha espada atrás de vós e os espalharei por todas as nações. Tentem imaginar isso. Deus com uma espada atrás do povo, espalhando o povo pelas nações. E Deus cumpriu o que ele prometeu? Nós sabemos que sim. E se a igreja de Cristo não lhe obedecer, ela acha que nada lhe acontecerá? A providência de Deus, ela pode parecer severa, dura aos nossos olhos, carrancuda, como diz aquele antigo cântico, mas ela é para o nosso bem. O piedoso Estevão, ele é morto de uma maneira terrível. Ele é apedrejado até a morte. Mas era preciso para iniciar a grande perseguição e o Evangelho sair de Jerusalém para outros lugares. Nós somos duros de coração. E Deus é sábio em lidar conosco. Ele sabe que a dor da perda é muito maior que a alegria do ganho. Para você entender, acontecem 10 coisas boas no seu dia. Ok. Agora, se acontecer uma coisa ruim, acabou com o meu dia. O impacto emocional da dor é muito mais forte do que o da alegria. E por isso, muitas vezes,
Deus usa a dor para nos manter perto dele, para nos fazer obedecer ele. Isso deve fazer nós olharmos para essas coisas, a dor, a tristeza, o sofrimento, quando são segundo Deus, com outros olhos. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. Acho que todos querem saber a resposta. Como evitar a dor, o sofrimento, a tristeza, tudo que tem de ruim que nos aflige? Essa pergunta vale milhões, não é? É muito simples. Obedeça integralmente todos os mandamentos de Deus. Pô, mas isso é impossível? Exato. É impossível. E é por isso que nós precisamos dessas coisas. Nós precisamos da dor, do sofrimento, para nos mantermos no caminho de Deus. E lembrem, sempre quando estiverem com algum desses problemas, que acima de tudo isso aponta para o pecado. É por causa do pecado que existe isso. É por causa da nossa dureza de coração que nós somos perseguidos, que nós somos afligidos, que nós sofremos dores e tristezas. Quando o pecado entrou no coração do homem, tudo que é de ruim entrou também. Graças a Deus que, como disse José lá no Egito, transformou o mal em bem. Graças a Deus pela perseguição e sofrimento que nos faz amar mais a Ele, se aproximar mais dEle. Se você é como aqueles discípulos, está perguntando: será este, Senhor, o tempo em que vais restaurar as coisas? Se você é como aqueles tessalonicenses que pararam de trabalhar esperando a volta de Cristo, se você é como aqueles judeus que estavam parados, olhando para cima, quando Jesus ascendeu aos céus, os mensageiros de Deus lhe afirmam: arrependa-se. Em Lucas 12 é nos dito, bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando voltar, o encontrar trabalhando. Eu gostaria, por fim, de citar algumas aplicações. E a primeira, creio que já tenha ficado evidente, eu gostaria apenas de reforçar. Saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Assim como os cristãos em Jerusalém ouviam o Evangelho todo domingo, nós também ouvimos o Evangelho todo domingo. Está na hora de você dizer basta para aquilo que você sabe que tem que melhorar. Se você não lia a Bíblia todos os dias, agora leia. Se você não orava todos os dias, agora ore. Se você não olhava para sua família como uma pequena igreja que Deus lhe confiou, agora olhe. A zona de conforto é como uma areia movediça espiritual. Você não pode ficar parado, senão você vai afundar mais. Os primeiros cristãos sofreram uma terrível perseguição para sair dela. Não espere vir essa perseguição até você. Se você estiver fraco na fé, sem exercitar os meios de graça, sem fazer uso dos meios de graça que Deus nos deu para nos fortalecer na fé. Minha segunda aplicação é cuidado. Cuidado com a negligência financeira. Igreja, é sempre muito, não deveria ser, mas é sempre um pouco ou muito constrangedor falar sobre dinheiro na igreja. Ainda mais por nós vermos tantos e tantos homens que se dizem homens de Deus abusarem do povo de Deus, arrancando a sua pele. Mas nós precisamos falar sobre isso. E eu lhe pergunto agora, o quão comprometido você está com o avanço da pregação do Evangelho? Falando de nós aqui, vocês não acham estranho
uma igreja com quase 60 membros, por volta de 60 membros, arrecadar apenas aquele valor que está lá atrás no mural? Vocês não acham isso estranho? Não tem alguma coisa de errada? Cada um de nós prestará contas pela maneira que nós administramos o nosso dinheiro. E veja, não adianta nada se encher de dívidas para depois dizer, não sobrou esse mês. O dízimo, apesar de nós não usarmos o termo, ele é didático para nós. Ele nos ensina o compromisso financeiro que devemos ter com a igreja. E me desculpe, mas o nosso compromisso com o avanço do reino de Deus, com os servos de Deus aqui e espalhados ao redor do mundo, chega a ser ridículo. E isso não é para todos, porque alguns têm carregado o piano quase sozinhos. E Deus continua os abençoando e fortalecendo para isso. Terceiro e último lugar, tenha um coração missionário. Eu gostaria de citar 3 aspectos, 3 características de um coração missionário. E veja, você não precisa ser um missionário para ter um coração missionário. A primeira característica que eu cito é um desapego pelas coisas do mundo. Nós não devemos amar o mundo nem as coisas do mundo. E é muito comum você ver aqueles grandes missionários, o cara tinha 2 camisas e uma botina. A mente dele, o trabalho dele, não era para acumular tesouros nessa terra, mas nos céus, porque era lá que o coração deles estava. Segunda característica de um coração missionário é um coração que luta pelo avanço do reino de Deus. Por quê? Porque ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É as portas do inferno que não vão prevalecer. Ele tem essa certeza. E por fim, a terceira característica de um coração missionário é um desejo que todos sejam salvos. Preste atenção. Pedro, ao escrever à igreja eleita, diz: Deus é paciente para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas espera aí. Nós sabemos que nem todos vão se arrepender. Mas e daí? O que importa? A ordem é para pregarmos a todos. E se Deus nos dá essa ordem, Ele quer que nós tenhamos no nosso coração esse desejo. Vocês pais que buscam educar seus filhos, vocês não querem simplesmente adestrar o comportamento deles. Vocês querem ter também o coração deles. E Deus não quer também conosco somente adestrar o nosso comportamento. Ele quer o nosso coração. Que nós tenhamos um coração segundo a vontade dEle. Comprometido com as ordens dEle. E não que façamos as coisas mecanicamente. Não se apegue às coisas dessa terra. Tudo passará como uma brisa. E eu sei muito bem que ninguém quer uma vida de humilhação. E por isso a ordem que o apóstolo Paulo nos dá lá em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se humilhou, é tão difícil. Ninguém quer viver humilhado. Igreja, ao conhecer a doutrina da eleição, nós temos o incentivo de saber que Deus é o soberano. É Ele que salvará o seu povo através da pregação. E se as pessoas não se arrependerem quando nós pregarmos, nós já teremos cumprido o nosso papel. Nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que se perdem, quanto para os que se salvam. Imagine, e essa é uma frase de um puritano, Thomas Watson, se não me engano, o quão fundo no inferno alguém vai afundar
com o peso do Evangelho em cima. Ou ainda, imaginem aquelas pessoas que têm convivido com você, que está testemunhando na frente deles todos os dias. Imaginem o quão fundo eles descerão no inferno por ainda permanecerem duros. Por fim, ninguém se engana, ninguém se equivoca ao entregar sua vida a Cristo. Ninguém se equivoca ao entregar sua vida para Deus. Não é possível, igreja, que você entregue completamente a sua vida para Deus e alguma coisa aconteça de errado e você diga: que besteira que eu fiz. Não era para ter entregue minha vida aos cuidados de Deus. Como eu estou arrependido de ter entregue minha vida aos cuidados de Deus. Não! É impossível isso acontecer. Que Deus tenha misericórdia de nós e transforme o nosso coração segundo o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória do seu nome. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nosso Redentor, nosso Pai, que está nos céus e governa sobre tudo e todos, queremos lhe pedir perdão, Senhor, pela dureza de nossos corações, pela nossa dificuldade que temos em amar os nossos próximos. Como ousamos, ó Senhor, dizer que lhe amamos, se nós não conseguimos amar aquele que está perto de nós? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós lhe imploramos. Nós estamos diante do trono da graça e lhe imploramos por graça. Nós estamos diante daquele do qual flui um rio de misericórdia e clamamos: dá-nos de beber da tua misericórdia e inclina-nos e nos impele, Senhor, e nos empurra a andar nos teus caminhos, a obedecer às tuas ordens com o coração renovado por ti. Dá-nos, Senhor, um coração disposto a obedecer e que a palavra, Senhor, seja enraizada em nossos corações, que nosso coração seja feito um solo fértil para a Tua Palavra, que nós não venhamos a esquecer de que todos nós prestaremos conta de tudo aquilo que temos recebido de Ti. É o que nós lhe imploramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.